Quero pedir a todos que abram suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7. A princípio do verso 1 até o verso 4, à medida da pregação, eu vou mencionar os demais textos. 1 Samuel, capítulo de número 1. Assim nos diz o texto da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 1. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, depois daquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai, pedimos a Tua graça, a Tua bênção para a compreensão deste texto, a iluminação que vem do Teu Espírito, para que hoje não endureçamos o nosso coração, como o Teu povo fez tantas vezes no passado, mas, seguindo a exortação repetida da Escritura, possamos nos voltar a Ti e servir a Ti somente. Ajuda-nos a entender, Senhor, à luz deste texto, desse episódio singular e deste retorno de Israel à vida, à adoração que era devida somente a Ti. Ajuda-nos a pensar sobre a nossa própria realidade. Se estamos ou não afastados de Ti, se há alguém ou outra coisa em nosso coração, um ídolo, que tem tomado o lugar da adoração que é devido a Ti. A Tua glória, Deus, Tu não divides com ninguém. E é por isso, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome que devemos dar glória. Assim, Deus, nos conduza na compreensão deste texto. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Como já anunciei na última exposição sobre isso, vou fazer algumas exposições sobre algumas passagens bíblicas em especial, que tratam do que nós chamamos de avivamento ou reforma. Eu já expliquei que geralmente avivamento tem a ver com um acréscimo, uma vinda de pessoas que não são do povo de Deus para o povo de Deus. Enquanto reforma, muitas vezes, na verdade, ela é um retorno do povo de Deus ao Senhor. E uma dessas passagens que eu particularmente não lembrava, pouco conhecida, é o texto que nós lemos de 1 Samuel, capítulo 7. E é interessante explicar, e eu quero aqui fazer um paralelo com o contexto de hoje. Você que leu os primeiros 6 capítulos sabe que o livro de Samuel vai fazer um paralelo entre o ofício sacerdotal de Ofni e Finéias da casa de Eli e o ofício de Samuel. E vai demonstrar como o povo de Deus, já que nesse período final do tempo dos juízes, ele entrou numa decadência tal, ele estava num grau de afastamento, de distanciamento do Senhor, que até mesmo aquilo que eram os preceitos básicos da vida devocional do povo, como a adoração, a vida cultica, a maneira como o povo lidava com a sua moralidade, tudo isso tinha sido completamente deturpado. E então Deus levanta um homem chamado Samuel, que exerceu o papel de juiz, o papel de profeta, o papel de sacerdote, como aquele instrumento de Deus para fazer com que o povo voltasse aos caminhos do Senhor. E o que nós vemos nesse contexto é que, enquanto a arca do Senhor foi usada
por Ofni e Finéias como um amuleto mágico, como apenas um placebo, um objeto de adorno para tentar de alguma maneira fazer com que o povo de Israel tivesse vitória sobre os filisteus, que eram seus inimigos nessa época, Samuel diz que não adiantava, e coloca muito bem, fazer uma manipulação da arca do Senhor, como se você trazer a arca do Senhor daqui para cá fizesse alguma diferença. Mas o grande problema de Israel é o tanto que eles estavam afastados de Deus e não estavam conscientes disso. A causa da sua derrota, a causa da sua derrocada, não era uma ineficiência na manipulação da arca. A causa da sua derrota é porque eles tinham se distanciado do Senhor. E o distanciamento do Senhor faz com que todos os níveis, todos os critérios, todos os graus de se corromper. E é por isso que chegamos neste texto, e o que nós vemos são 3 coisas básicas aqui que Samuel propõe que fazem parte de uma verdadeira reforma, fazem parte de um retorno verdadeiro ao Senhor. Em primeiro lugar, a verdadeira lamentação diante do pecado ou da condição da nação. E é isso que nós vemos no verso 2. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 7, verso 2. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A grande característica básica, e eu vou falar isso repetidamente nos textos, e nós veremos nesses momentos em que o povo volta ao seu Senhor, a característica básica não é um saltar de alegria, não é manifestações performáticas e culticas. A característica básica é o lamento. O que Deus espera primeiro do ser humano, do seu povo, não é uma atitude exacerbada de alegria, mas primeiramente de tristeza diante do pecado. É a característica básica de todos os momentos em que Deus, na sua graça, promoveu reformas e avivamentos na Escritura. O povo lamentou. E é esse um dos argumentos nossos para dizer que no Brasil não aconteceu um grande avivamento, uma grande reforma em larga escala. Em que momento da história da igreja brasileira você pode falar que houve um retorno dessa igreja, um lamento profundo, verdadeiro e sério diante de Deus? Você que talvez tenha a mesma idade do que eu, quando você viu no meio evangélico, em larga escala, as pessoas contritas se arrependerem dos seus pecados? Talvez você não testemunhou, porque realmente não aconteceu. A característica básica de um grande avivamento não é o número de pessoas que você coloca no estádio, você coloca num grande auditório, e nem mesmo os pregadores que você traz para falar sobre o assunto. A reforma começa com o arrependimento pelo pecado. E esse arrependimento é porque acontece o quê? Uma mudança do coração. Mas a segunda característica é o que nós vemos no verso 5, que é de um ajuntamento solene da igreja para clamar a Deus. E é o que nós vemos no verso de número 5, diz assim: Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. É interessante porque, se você pegar historicamente, as assembleias solenes do povo de Israel, elas eram compostas de toda a nação. E quando eu digo toda a nação, não pense você que era apenas uma multidão de adultos, mas as crianças também estavam presentes nessas assembleias solenes. Elas estavam presentes quando a lei era lida, ela era proclamada, elas estavam presentes quando o povo tinha que se prostrar e adorar a Deus e acompanhar todo esse momento de Deus na nação de arrependimento. E isso acontece também historicamente. Eu vou falar mais para o final do ano da história dos avivamentos mais recentes. É algo geral. Todo o povo se reúne e se arrepende diante de Deus. Eles se ajuntam porque há uma necessidade coletiva de rogar a Deus para que Ele tenha misericórdia, porque se o povo se mantiver nos seus pecados, eles vão colher todas as consequências
que as maldições do pacto dizem. Mas eu não quero gastar muito tempo, eu queria gastar mais tempo com a conclusão. A terceira característica, o que nós vemos nessa passagem, é a libertação que Deus dá ao seu povo. Eu não vou ler todo o texto, mas eu queria ler especialmente o verso 11 e o verso 12. Um texto bem conhecido, bem citado das Escrituras. 1 Samuel 7, verso 11 e verso 12. Diz assim: saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e o pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O grande resultado desse arrependimento, dessa contrição generalizada de Israel foi vitória. Eles só venceram a partir do momento em que eles se libertaram ou promoveram uma purificação do seu culto, uma purificação das suas vidas, claro, pela ação de Deus, mas a partir do momento que eles tiraram os Baalins e Astarotes, que eram divindades do lar, no período do Antigo Oriente Próximo, assim como outras religiões antigas, era muito comum que você tivesse a casa do Deus de adoração, e por isso que em Juízes você vê, por exemplo, a casa do Deus Dagon, que era metade homem, metade peixe, mas o pior problema não eram esses locais públicos de culto, mas eram chamados ídolos do lar, aqueles pequenos ídolos que as pessoas guardavam em suas casas. E é desses ídolos que o texto especialmente está falando, que eles precisam ser tirados, que eles precisam ser lançados fora, assim como Jacó fez em Gênesis 35, assim como o povo teve que fazer em Juízes 2. E a vitória só veio como resultado dessa purificação, quando o povo de Deus tirou de dentre si todos esses ídolos. E aqui eu quero caminhar algumas conclusões para nós. Em primeiro lugar, o chamado ao arrependimento e à conversão é um chamado, primeiro, para a igreja. A exortação aqui não é para os filisteus, para os ninivitas, para os assírios. O chamado ao arrependimento começa pela casa de Deus. Quem primeiro precisa se converter ao Senhor não é aquele que a gente julga estar em trevas, mas aquele que acha que está na luz, mas que anda em trevas. Começa pela casa de Deus. Começa pela igreja. Você e eu e você, somos chamados a nos convertermos a Deus todos os dias. Segundo lugar, historicamente, o povo de Deus tende a idolatria. Isso está na DNA religioso do ser humano. Substituir Deus por outro ídolo. Você pode achar que nos tratamos de uma igreja histórica, de uma fé reformada, que nós estamos isentos disso, você se engana completamente. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Você pode não ter uma estatueta de uma divindade em sua casa, mas se você ama mais a sua família e se devota mais a ela acima de Deus, a sua família é o seu ídolo. Se você tem mais prazer no seu trabalho, na sua profissão, mais realização em ser um bom profissional do que ter a mesma dedicação em ser um crente fiel, o seu trabalho pode ser um ídolo no seu coração. Nosso coração é uma feira de vaidades, é uma fábrica de ídolos, como João Calvino dizia. É necessário que eu e você, todos os dias, tiremos os ídolos que nós acumulamos no nosso coração. Terceiro lugar, é que a oração de Samuel deve ser a nossa mesma oração hoje. Quando oramos pela igreja, a nossa oração deve ser: Deus, dá uma reforma para esse povo, um avivamento para esse povo. Ele pode ou não fazer, isso é da exclusiva competência de Deus, mas essa deve ser sempre a nossa oração, para que Deus possa trazer aqueles que estão, de uma certa forma,
uma morte espiritual, no sentido assim, de uma frieza espiritual para um arrependimento, para um fervor. Que Deus possa quebrantar aqueles que acham que estão bem, mas estão mal, acham que são ricos, mas são pobres, cegos e nus. Temos que orar para que o quebrantamento de Deus comece em nossas vidas, de cada um de nós. E eu não tenho dúvida de que se a nossa igreja continuamente se arrepender, se converter a Deus, que Deus vai fazer prosperar os nossos caminhos. Não porque nós somos bons, porque Ele é misericordioso. Eu convite a você e a todos nós para nos colocarmos novamente diante de Deus nesse momento. Não fazendo um ato performático apenas, mas a proposta da palavra de Deus para mim e para você é que com sinceridade a gente possa fazer a oração ao pedido que o salmista no Salmo 139 disse: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e pedir, guia-me pelas veredas da vida. É essa obra de Deus que começa. Vamos orar, dando a Deus graças, nós teremos a celebração da ceia nesta noite. É necessário que Deus, na sua graça, nos abençoe, sua misericórdia Ele nos alcance, para que possamos participar da ceia da maneira que agrada a Deus. Vamos orar.